Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre pensar sobre o conhecido. Você já pensou sobre algo desconhecido? Já procurou respostas para determinados fenômenos que você desconhece, que você não sabe o motivo, porquê ou para quê? Lembre-se, é mais fácil pensar sobre aquilo que nós conhecemos do que pensar sobre o desconhecido. Quantas vezes você ficou preocupado, intrigado, cismado, pensando sobre determinada questão para a qual você não conseguia encontrar uma resposta clara? Pelo pensamento você é capaz de sair de si mesmo, fazendo suposições e tirando conclusões a partir dessa reflexão. Então não se esqueça, para você encontrar respostas para as suas questões é necessário ter um conhecimento sobre aquilo que o incomoda. Assim, pensar sobre o conhecido e o desconhecido é exercitar o pensamento, a reflexão. Pelo pensamento, nós somos capazes de ter um contato profundo com o mundo, com a realidade que nos cerca, buscando significados para os objetos, para as pessoas, para as questões que nos envolvem, entendendo assim as relações entre os mesmos. Aquilo que conhecemos é finito, já o desconhecido é praticamente infinito. Nós conhecemos é muito limitado, aquilo que nós não conhecemos é uma infinidade de coisas e falta muito para a gente aprender. Por isso, quando alguém acha que sabe muito, é um grande idiota, porque a parte que ele ignora é muito maior do que aquilo que ele já sabe. Você já pensou sobre o desconhecido, É mais fácil pensar sobre o conhecido ou sobre o desconhecido? Muito mais fácil pensar sobre o conhecido, Pensar sobre a vida após a morte é pensar no conhecido ou no desconhecido? Com certeza é o desconhecido, porque a morte, quando ela está presente, nós já não estamos mais presentes. Então é algo que ninguém nunca voltou para contar como é que é. Será que existe vida após a morte? Pense um pouco e reflita sobre isso. Será que há algo depois de tudo isso? Você já pensou sobre o que é a verdade? A verdade é a identidade entre uma representação, entre a ideia que a gente faz das coisas e a própria realidade. Então, é uma identidade, é uma correspondência entre o que nós pensamos, o que nós conhecemos com a própria realidade, com as coisas. Qual que é a sua verdade? Qual que é a grande verdade da sua vida? Se é que você tem alguma. Você tem alguma verdade na sua vida? O que são imagens? Imagens são representações das pessoas, dos objetos, do espírito, das coisas, Geralmente são ideias que nós formamos ou que vivem e habitam a nossa mente. O que é uma coisa concreta? É algo que é perceptível pelos nossos sentidos, algo que é real, que nós podemos perceber com a visão, audição, tato, paladar, olfato. E o nosso cérebro? O que é essa coisa? Será que nós pensamos só com o nosso cérebro ou nós pensamos com a nossa alma? Ou o pensamento é algo espiritual e material? Como é que funcionam essas coisas? É bom a gente estudar sobre o cérebro também para a gente poder compreender isso. Então, o que é o pensamento? O pensamento é essa coisa que é produzida, segundo a biologia, pelo cérebro, mas segundo outros, pelo nosso espírito, pela nossa alma. O que é o pensamento? É a capacidade de pensar, de raciocinar, de imaginar. Será que ela é exclusiva à atividade cerebral ou ela está para além disso? O que é um objeto? Um objeto é uma coisa que o pensamento, a ação é dirigida, É aquilo que o sujeito busca conhecer e compreender. Todo conhecimento se dá numa relação entre o sujeito que conhece e o objeto que é conhecido. Então, o sujeito busca compreender o objeto. Durante boa parte da história da filosofia, essa relação entre sujeito e objeto, acreditava-se que o objeto imprimia no sujeito aquilo que ele era. A partir da modernidade, começou-se a construir uma nova concepção sobre essa relação entre sujeito e objeto. Na verdade, nós não conhecemos o objeto tal como ele é, mas nós conhecemos o objeto a partir de estruturas que nós temos. Então, o nosso conhecimento sobre o objeto é limitado à representação que a gente faz do objeto. Nós não conhecemos o objeto como ele é, nós conhecemos só a representação, a ideia, a imagem que a gente faz do objeto. Então, sonhar é preciso. Sonhar parece não ser outra coisa senão seguir certos pensamentos pelo prazer que se tem, sem possuir nenhum outro objetivo, segundo o filósofo Leibniz, filósofo racionalista alemão. Quando sonhamos juntos, somos capazes de unir forças para transformar a nossa realidade. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é o semente do amanhã, para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue. Nasça sempre às manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Nunca pare de sonhar, do Gonzaguinho. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, e até a próxima.